Vamos iniciar mais uma unidade do nosso curso de desenho de instalações elétricas. Hoje nós vamos trabalhar os lançamentos de eletrodutos. Então, vamos relembrar um pouco de como foi o lançamento de pontos elétricos, observar como é que eles estão dispostos na planta e, a partir daí, começar a pensar como vai ser esse lançamento dos eletrodutos, como os eletrodutos vão se desenvolver ao longo da planta, né, ao longo do nosso projeto arquitetônico que está preparado para isso. Então, o projeto que nós vamos trabalhar nessa aula é esse aqui, um apartamento. Nós temos no início aqui ao lado direito, né, um quadro de medição e logo próximo aqui de uma escada, tem a subida da escada, tem 2 pontos de iluminação na parede. Temos uma varanda de entrada, sala de estar, jantar, cozinha, um corredor, um hall e 3 dormitórios e 2 banheiros, além da lavanderia. Bem, o quadro de medição, como eu falei, está posicionado do lado de fora, né, da edificação, logo próximo ali à escada, e o quadro de distribuição já está colocado dentro da edificação em um local com aquelas condições anteriores. Fácil acesso e nenhum objeto causando ou podendo causar algum impedimento de acessar o local. Então, o quadro de medição está colocado aqui no hall, né, próximo aqui à porta passagem entre a sala de estar e já dentro do hall. Então, a área já mais reservada, num corredor, onde provavelmente, até pela largura aqui que a gente vê da proporção, não deve ter nenhum objeto, nenhum aparador e, especialmente, não deve ter nenhum quadro também. Bom, a gente deve observar algumas questões, né, no lançamento dos pontos elétricos. Todas as tomadas foram lançadas, todas as tomadas desse projeto estão lançadas aqui. Se utilizou aqui um pouco mais do que a norma especifica, né? A gente foi atrás aqui do bom senso para distribuir essas tomadas, bastante posições dessas tomadas. Muitas delas têm escrito ao lado 2P, significa 2 pontos de tomada, são aquelas tomadas onde você pode plugar 2 equipamentos separados sem usar o famoso T. E nós temos também os pontos de iluminação e os pontos de interruptores, tá? Além dos pontos de tomada de uso específico mais clássicos que nós temos, são os pontos de ar-condicionado e os pontos de chuveiro elétrico. Aqui no caso temos ar-condicionado na suíte e chuveiro elétrico tem nos 2 banheiros. Os pontos de interruptores colocados, lançados aqui, são boa parte deles three-ways. Então a gente tem acionamento de lâmpadas em 2 pontos, é especialmente interessante aqui no ponto do hall. É um cômodo comprido, bastante comprido. Então você tem um ponto de three-way bem próximo aqui à entrada do hall pela sala de estar e já pertinho da porta da suíte. Então, de um lado ou de outro, você pode acionar essas 2 lâmpadas para facilitar o trânsito, né, dentro da edificação. Pois bem, outra coisa interessante que nós já comentamos é que nesse arranjo a gente tem 2 áreas bem distintas que a gente vai trabalhar separadamente. Eu vou marcar aqui primeiro a área 1, tá? Nós temos a área 1, que é toda essa área aqui, né, que compreende o hall, sala de estar, jantar, cozinha, varanda e a lavanderia. Então, toda essa área está atendida pelo circuito de iluminação 1. Então, se a gente observar aqui, todos os circuitos de tomadas que existem dentro dessa área não existem fora dela. Isso é uma coisa importante, que a gente facilita bastante a gente distribuir os eletrodutos e distribuir os condutores de cada circuito. Então a gente não deve, como eu
comentei na aula anterior, colocar circuitos de tomadas, especialmente circuitos de tomadas que estejam dentro de áreas distintas de iluminação. Pois bem, essa é uma área de iluminação, vou chamar aqui de área 1, ou iluminação social. São áreas onde visitas devem ou podem transitar livremente. Outra área é a área marcada aqui pelos dormitórios, né? Então, suíte, dormitório 1 e 2, estou marcando aqui a área, e pelos banheiros. Bem, essa é a área 2, ou a área de iluminação íntima, esse é um nome que se pode usar. Nessa área só vai transitar, ou provavelmente vai transitar, os ocupantes da casa, os ocupantes desse apartamento, os proprietários. Caso algum visitante entre aí, deve ter algum mínimo de intimidade com os moradores. Então a gente chama essa área de área íntima, né? Área de iluminação íntima, é um circuito 2 de iluminação. De novo, nessa área só temos tomadas de circuitos que estão dentro da área 2. Nenhum circuito que está presente de tomadas que está presente na área 2 está presente na área 1 e vice-versa. Então, isso é uma coisa que facilita, como eu disse, facilita que a gente trabalhe essas áreas e distribua os eletrodutos de uma forma mais tranquila, sempre pensando nas limitações de norma, para que a gente tenha sempre uma instalação elétrica menor, ou com componentes os menores possíveis, o que vai levar a gente, o que deve levar a gente a uma instalação mais barata. Isso é uma coisa que tem vários pontos da construção civil. Se você usa o menor diâmetro ou o menor equipamento ou menor parte possível de um componente, mesmo que você utilize mais metragem dele, você deve ter sim uma instalação ainda mais barata, ainda assim mais barata. Então vou deixar marcado aqui, vamos partir para o próximo slide, agora já trabalhando só a parte do circuito 1 de iluminação. Então a gente já tem uma parte apenas da edificação sendo mostrada e a gente vai trabalhar a parte do circuito 1 de iluminação. Então o quadro de medição está aqui próximo ao dormitório 1, né, na parede do dormitório 1, entre a parede do dormitório 1 e o hall. E a gente vai distribuir os eletrodutos dentro dessa área. Bom, nós não devemos ter mais do que 7 condutores dentro de um eletroduto, isso para termos os menores eletrodutos e os menores condutores. Então vamos ver aqui o que temos na área 1. Temos o circuito 1 de iluminação, vai ter seu condutor fase neutro. Temos os circuitos 9 de iluminação, de tomadas. Temos o circuito 8 de tomadas, circuito 4 de tomadas, circuito 5 de tomadas e circuito 10, lá na lavanderia. Então, 1, 8, 9, 4, 5 e 10. São 6 circuitos. Nós não conseguiremos levar todos esses condutores, todos eles, por um único eletroduto. Isso vai ficar muito condutor dentro do eletroduto, vai ficar praticamente impossível de passar, vai ficar realmente bastante ruim. Então nós vamos dividir isso aqui, nós vamos ter que dividir. A minha sugestão é que a gente trabalhe em separado aqui. Vamos trabalhar uma área, até porque geometricamente aqui, né, graficamente a gente vê que está para um lado, então vamos trabalhar para um lado circuitos 1 e 8 dentro do hall. Essa vai ser um que a gente chama de uma saída. Depois a gente vai trabalhar circuitos 1 e 9, né? 1, 9 e 4, eu posso trabalhar aqui, circuitos 1, 9 e 4, e depois posso trabalhar um outro caminho com eletrodutos para trabalhar os circuitos 1, 10 e 5, então na lavanderia e na cozinha. Então vamos começar, eu pego aqui no quadro distribuição e traço um caminho de eletrodutos que vai atender isso que eu estou comentando. Esse caminho que eu estou traçando aqui, ele é realmente a mão livre.
tá? Você vai desenhar no CAD usando o Spline e vai traçá-lo à mão livre. Então, continuando aqui, agora eu vou pegar um outro caminho para trabalhar os circuitos 1, 9 e 4. Então, eu venho por aqui. E o último caminho para trabalhar a área 1, os circuitos 1, 10 e 5. Bom, notem que eu só liguei agora do quadro de distribuição para ponto de iluminação, depois de ponto de iluminação para ponto de iluminação. Ah, desculpa o equívoco, faltou aqui a varanda, mas eu vou corrigir agora. Chegamos. Então, todos os pontos de iluminação dessa área estão atendidos. A partir desses pontos de iluminação, a gente vai distribuir os eletrodutos para atender cada um dos pontos elétricos. Tá? Cada um dos pontos elétricos a gente atende dentro de cada cômodo. Então, por exemplo, não temos tempo de fazer todos, eu vou traçar aqui, por exemplo, da sala de estar. Então, venho aqui, atendo essa tomada, pego outro eletroduto aqui para me trazer para o interruptor, outro eletroduto para me chegar nessas tomadas da outra parede aqui, né, parede 9, e assim por diante. A gente vai atendendo todas as tomadas que estão aqui e também todos os eletrodutos para interruptores que estão aqui. Então, a gente vai atendendo todos os pontos, né? Tá aqui para as tomadas 4, né? Já aqui na sala de estar, a gente vai atendendo todos os pontos a partir de onde a gente chega com o eletroduto. Então, você vai tirando aqui, colocando, como eu disse agora, esse caminho você vai fazer usando o Spline, sempre livre, desviando de textos, desviando de outros componentes elétricos o máximo possível, tá? E isso vai ficar bem preenchido depois que a gente colocar, inclusive, os condutores que vão participar de cada trecho desse de eletrodutos. Então, a gente vai colocando tudo aqui e vai atendendo todos esses pontos. Você vê que primeiro eu liguei todos os pontos de iluminação, depois eu fui ligar os pontos de tomadas. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na área 2, você vê que a área 1 está completinha aqui, né? Pelo menos os pontos de iluminação, a maioria dos pontos de tomada. Mesmo o eletroduto passando aqui por dentro do dormitório 1, que é uma área 2, ele vai atender a lavanderia que é da área 1. É só uma questão de passagem. Então agora vamos ver nossa área 2. Eu estou com o quadro de distribuição aqui. Eu vou sair deste quadro para ligar para o ponto de iluminação da área 2 mais próximo que existe. O mais próximo é esse da área do dormitório 1, não do banheiro. Então, a partir do dormitório 1, eu vou distribuindo, né? Vou levando o meu eletroduto, vou levando os condutores para se caminhar para frente, para atender os circuitos que tem aí. Bom, é possível atender todos os circuitos que tem aí só com um caminho, como eu estou fazendo agora? Vamos ver. Circuito 2 de iluminação, circuito 7 de tomadas e circuito 6 de tomadas. Então, esse caminho que eu estou fazendo aqui é bem possível, realmente, e eu atendo todos os pontos de iluminação que estão nessa área, que fazem parte dessa área. Então, todos eles estão atendidos aqui. Como eu disse, a partir daqui a gente vai traçar, né, os pontos para atender todos os outros pontos elétricos de cada um desses cômodos. Vejam como eu estou fazendo. Eu atendo os pontos elétricos de cada cômodo pelo ponto de iluminação daquele cômodo. Eu não vou atender um ponto elétrico de um cômodo pelo ponto de iluminação do outro, senão não faria sentido a gente trabalhar dessa forma, ligando pontos de iluminação a pontos de iluminação. Bom, o que é que vocês estão vendo aí que não está sendo ligado? Circuitos 11, 12 e 13. 11 é um ar-condicionado, está na suíte, o circuito 12 e 13 são chuveiros elétricos. Esses pontos, como tem uma carga muito grande, eles precisam
ser trabalhados em um circuito exclusivo e também serão trabalhados com caminhos de eletrodutos exclusivos. Então, a gente vai sair do quadro de distribuição direto para esses pontos, tá? Direto para atender esses pontos sem passar por outro caminho, ok? Então, a gente vai atender esses pontos aí sem passar por nenhum outro lugar. Isso vai nos dar condutores menores para atender esses pontos. Se a gente colocar nos mesmos eletrodutos esses pontos junto com outros circuitos, todos eles deverão ter aumentados os seus diâmetros de condutores. Isso não é interessante para a gente. Tá? A gente vai acabar tendo uma instalação elétrica um pouco mais cara. Né? O interessante é que a gente tenha uma instalação elétrica sempre mais barata possível. Bom, então aqui a área 2 está traçada, né? E a boa parte dos pontos elétricos estão atendidos. Né? Eu vou completar aqui só o da suíte para a gente ver. Né? Você vê que, como eu fiz ali na área 1, eu não vou ligar, vou ligar pelo mesmo eletroduto tomadas e interruptores, a menos que eles estejam realmente no mesmo ponto ou na mesma prumada. Tá? Ou na mesma prumada. Caso não estejam, como não está indicando aqui que estão na mesma prumada, tanto nesse caso quanto lá na sala, a gente não deve ligar pelo mesmo eletroduto. Lembra que a gente vê isso em planta, mas eles não estão na mesma altura. Essa tomada é uma tomada baixa, tá, a 30 centímetros do piso, e os interruptores são pontos elétricos em altura média, 1,10, 1,20 do piso. Então, a gente olha em planta, mas tem que ter a consciência de que esses pontos não estão na mesma altura, então a gente não pode ligar um direto no outro, tá ok? Então, essa é a lógica da distribuição de eletrodutos, né, é o que a gente deve procurar fazer. Apesar de ter, inclusive no nosso material da apostila, que eletrodutos fazendo curvas em paredes, a gente não deve fazer isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui um trechinho, um eletroduto fazer esta curva, sair de uma parede e fazer uma curva aqui no encontro de paredes. Isso não deve ser, dificulta um pouco a passagem dos cabos, dificulta a manutenção, então a gente deve trabalhar eletrodutos na parede sempre que eles estiverem no mesmo pano de parede, tá? Não fazer essas curvas como eu mostrei aqui. Bom, essas são as dicas para a gente distribuir os eletrodutos. Numa próxima aula a gente vai tratar de que condutores, por exemplo, eu tenho que fazer passar por esse caminho de eletroduto que sai do quadro de distribuição e vem para esse primeiro ponto de iluminação, vem para o segundo, especialmente aqui entre o dormitório 2 e o banheiro da suíte, né, que o circuito 7 ficou para trás. O circuito 7 não existe aqui para frente, então que condutores a gente tem que trazer de um lado para o outro. A distribuição de eletrodutos segue essa lógica que eu mostrei para vocês. Espero que vocês peguem aí a atividade dessa unidade e consigam desenvolver. Então, por último, nossas referências são sempre as mesmas, a apostila e as duas normas. Ok? Então, até o próximo encontro.